Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e hoje a aula vai ser sobre Lei de Bradford, na prática. Essa aula é dada na disciplina de Comunicação Científica do IBICT, ministrada pela professora Lena Vânia Ribeiro Pinheiro. Então, antes de começar, quero dizer para vocês que essa apresentação, os exemplos, exercícios, eles estão disponíveis nesse site aqui, ó, moisesandré.com.br/Bradford. Bom, a bibliometria ela é baseada em três leis básicas, historicamente criadas por Bradford, Lotka e Zipf. Tá? Sendo que Bradford ele fez uma relação, ele estabeleceu uma relação entre os periódicos e as suas produtividades, tá? Sobre um determinado assunto. Já o Lotka, a concentração dele foi os autores com relação também às suas produtividades. E finalmente o Zipf, ele fez uma contagem de palavras nos textos e associou isso à sua lei. É interessante dizer que essas três leis se baseiam no mesmo princípio, né, que é o efeito Mateus na ciência, que foi desenvolvido primeiramente por Robert Merton, em 1968, tá, que diz o seguinte: poucos com muito e muitos com pouco. Essa aula ela vai ser só sobre a lei de Bradford, ok? Então, o que veio a ser essa lei? Primeiro, o que o Bradford estava preocupado? Ele queria descobrir quais os periódicos que eram dedicados a um determinado assunto. Tá? Então, para isso, ele fez o seguinte, olha só. Se periódicos científicos forem organizados em ordem de produtividade decrescente, ou seja, numa tabela aqui, duas colunas, uma coluna com os nomes dos periódicos e na outra coluna o número de artigos sobre um determinado assunto que foram publicados por estes periódicos. Tá? Tudo em ordem decrescente. Primeiro os mais produtivos e aí os menos produtivos aqui para baixo. Tá? Então, esse conjunto de periódicos poderá ser dividido em um núcleo, e esse núcleo vai ser os periódicos mais dedicados ao assunto, tá? E vários grupos ou zonas contendo o quê? O mesmo número de periódicos o mesmo número de artigos, desculpe, que o núcleo. Então, se o núcleo tem M artigos, a primeira zona, a zona de baixo, tem M artigos também, e a outra zona tem M artigos também. Tá? Então, ele definiu que na lei dele, ele definiu uma relação entre o número de periódicos que está em cada uma dessas zonas. Por exemplo, no núcleo tem poucos periódicos. E na zona 1 tem um pouco mais de periódicos e na zona 2 tem bem mais periódicos, tá certo? E a relação matemática entre o número de periódicos em cada zona é proporcionalidade a 1 no núcleo, n na próxima zona, n quadrado na outra, n cubo na outra e assim por diante, tá? Então, por exemplo, se aqui tem x periódicos, aqui vai ter n vezes x e na próxima zona vai ter n ao quadrado vezes esse x. Tá certo? Muitas vezes esse n é chamado de representado por k e ele se chama multiplicador de Bradford. Ok? Vamos lá. Como é que a gente vai verificar a lei de Bradford na prática com a planilha eletrônica? Né? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai obter os dados, tá? Ou seja, aquelas duas colunas, né? O periódico e as respectivas produtividades. Tá certo? A gente pode obter esses dados de diversas formas, e hoje em dia a mais comum é por meio das bases de dados científicas, por exemplo, Web of Science, Scopus, etc. Depois, a gente ordena os periódicos na planilha eletrônica, não é isso? Põe essas duas colunas na planilha eletrônica. Depois a gente adiciona mais duas colunas. Primeiro do ranking. Ranking é simples, é só dizer primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, então os números 1, 2, 3, etc. E os artigos acumulados, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que é isso. Tá?
Bom, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é relacionar essas duas variáveis aqui num gráfico e para ver se ele tem a forma logarítmica, que é o que prevê a lei de Bradford. Tá? Depois, a gente vai dividir essa listagem em zonas. Cada uma das zonas contendo o quê? O mesmo número de artigos. Depois, a gente verifica quais são os periódicos mais dedicados. São aqueles que estão no núcleo. Simplesmente assim. Tá certo? Por exemplo, uma tabela poderia ser essa tabela fictícia, tá? Só para vocês entenderem as colunas que eu estou colocando. Essas duas colunas aqui da direita, elas foram o quê? Elas foram obtidas através do Web of Science, etc. Então você tem o periódico número 1, periódico número 2 e etc. Aqui, né? E aqui as suas respectivas produtividades. Tá certo? Então, digamos, periódico 1 tem 10 artigos dedicados ao determinado tema que você escolheu. Periódico 2, 8, e assim por diante. Tá? Então esse aqui vai ser o primeiro do ranking, esse aqui é o segundo, o terceiro e quarto, cinco. Eu digito isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E aí eu digito também a soma. Né? Aqui seria 10, certo? Aqui 10, que é a repetição desse 10 aqui. Aqui 18, que é o quê? 8 mais 10. Aqui 23, que é o quê? Esse 18 mais 5. 26, que é o quê? Que é o 23 mais 3. E assim por diante, eu vou acumulando. Tá certo? E aí, eu faço o gráfico, né? Do ranking sendo o eixo X e dos artigos acumulados sendo o eixo Y. Aí, por exemplo, vai dar esse gráfico aqui com a forma logarítmica. Né? Então, se der essa forma logarítmica, significa o seguinte. Então, esse conjunto de dados que eu peguei provavelmente vai obedecer à lei de Bradford. Tá? O que eu faço para esse gráfico ficar mais bonitinho? Eu pego esse eixo, em vez de colocar um eixo linear, eu coloco um eixo logarítmico. E aí ele vai, o quê? Dar praticamente uma reta aqui, para esses dados que eu peguei. Certo? Então, basicamente isso que a gente vai encontrar. O nosso objetivo é isso. Vamos a um exemplo? Primeiro exemplo, vamos usar os dados mesmo que o Bradford usou. Tá? O assunto específico dele foi Applied Geophysics. Ok? E ele pegou e construiu uma tabela. Eu peguei do artigo dele e busquei essa tabela e coloquei numa planilha eletrônica. Tá? Assim, a gente pode usar várias planilhas eletrônicas. Pode usar o Excel, pode usar o OpenOffice. Mas para essa gravação eu vou usar a planilha do Google. A planilha do Google ela é grátis, online, não precisa instalar nenhum programa. É só você ter uma conta do Gmail que você vai ter acesso às planilhas eletrônicas do Google. Tá? Então qualquer um pode reproduzir essa aula. Basta ter uma conta no Google. Tá? Então vamos fazer isso agora. Vamos lá. Aqui está os dados do Bradford. Tá? Applied Geophysics, ok? E o periódico, aqui numa coluna. Aqui, infelizmente, o artigo do Bradford não tem os nomes desses periódicos. Tá? Então eu ordenei aqui a G1, a G2, a G3, etc. E aqui a produtividade, já está ordenado. Ó. O AG1 é o mais produtivo e aí vai decrescendo, tá certo? Poucos com muito e muitos com pouco. Muitos periódicos têm um só, tá vendo? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou criar duas colunas. Uma vai ser a coluna do ranking, tá certo? Que é só colocar 1, 2, 3 e etc. As planilhas eletrônicas elas facilitam as coisas para a gente. É só a gente marcar esse exemplo e dar 2 cliques nessa bolinha aqui lateral que ele vai preencher para a gente automaticamente, tá bom? A segunda coisa, vamos pegar os artigos acumulados, né? Então aqui a gente vai repetir esse, então vou igual clicar aqui, vai repetir, certo? O próximo vai ser esse 86, cliquei em cima, mais o de cima, acumulou, tá certo? Uma vez que eu tenho isso feito, também é só dar 2 cliques aqui nessa bolinha, que eu vou ter a minha planilha toda preenchida com os dados acumulados, tá certo? O que eu vou fazer agora é construir o gráfico do ranking em função dos artigos acumulados. Isso é muito simples de fazer nas planilhas também, tá certo? Primeiro eu vou selecionar os dados,
Selecionei. E aí eu vou clicar aqui no ícone gráfico, tá? Inserir gráfico. E aí ele automaticamente vai gerar o gráfico para mim. Facílimo, né, gente? E aqui está esse gráfico com a forma de logaritmo. Inclusive foi esse que eu coloquei na apresentação. Né? Se eu quiser, eu vou tirar isso aqui. Né? Simplesmente vou colocar nenhuma legenda, só para ficar mais bonitinho aqui. Tudo bem? O que mais? Eu vou pegar e vou experimentar linearizar esse gráfico. Então aqui eu dou 2 cliques aqui no eixo X, tá? E aí eu clico aqui em escala logarítmica. Ali, automaticamente eu tenho o meu gráfico. Então, bom, provavelmente isso daí vai obedecer a lei de Bradford, mas vamos ver. Tá? Como é que eu verifico isso? Primeiro, qual o número total de artigos? Vamos verificar qual o número total de artigos. O número total de artigos ele vai ser igual ao último valor dos artigos acumulados. Tá certo? Então, vou lá no último valor. Tá aqui, ó, 1332. Ok? 1332. Número de zonas. Eu primeiro vou tentar com 3 zonas. Tá certo? 3 zonas. Um núcleo e mais 2 zonas. Tá? Daí, cada zona terá quantos artigos? O total dividido por 3. Né? Porque a lei de Bradford diz todas as zonas têm que ter exatamente o mesmo número de arquivos, ou aproximadamente, né? O mesmo número de artigos. Tá certo? Bom, daí eu já tenho tudo que eu preciso. Né? Eu vou colocar aqui, né, a zona, que vai ser o núcleo. Depois eu vou ter a zona 1 e depois eu vou ter a zona 2. Tá certo? Então, só para facilitar a nossa procura aqui, eu vou ver o número de artigos acumulados, que vai ser a marcação da minha zona. Tá? Bom, no núcleo, ele vai do início até completar 444. Não é isso? Até completar 444. O segundo vai ir até os artigos acumulados que completam esse 444 vezes 2, tá certo? Até 888. E, finalmente, a zona 2 vai terminar com esse aqui, vezes 3, ou seja, vai até o final. Tudo bem? Tá certo? Então, com isso, o que eu vou saber? O limite de cada uma das zonas. Então, eu tenho esse valor aqui, ó, artigos acumulados. Eu procuro 444. 444 não tem, mas eu tenho 445, tá certo? Então, essa aqui vai ser a minha primeira zona. Vou até marcar aqui com uma corzinha aqui, tá certo? Essa vai ser a minha primeira zona. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o ranking dessa primeira zona aqui. 445 está em 10º lugar, tá vendo? Então, gente, esses 10 periódicos aqui estão no núcleo. Tá legal? Vamos lá. Próximo vai ser 888. Vamos procurar aqui o 888. 888 é mais ou menos... Ah, tem 888 exatamente. Tá certo? Então, ele está no rank 60. Ok? Então, essa aqui vai ser a minha segunda zona. Tá? No ranking 60. Tá certo? Tudo bem? Ok? Vai do 11 ao 60. Esse aqui vai do 1 ao 10, o outro vai do 11 ao 60. E, finalmente, a zona 2, ela vai começar onde? Ela vai até o 1332, ou seja, ela vai começar aqui, no 61, e vai até o último ranking, ou seja, vai ser tudo isso aqui, a minha terceira zona, vai até o 326, certo? Então, eu tenho aqui as minhas 3 zonas. Tá? 326. Tá? Agora, quantos periódicos, o número de periódicos
Quantos periódicos tem em cada zona? Bom, no núcleo, óbvio, tem 10 periódicos. Tá certo? Na próxima zona, ela não termina em 60? Tá certo? Então vai ser igual a esses 60 menos o quê? Menos 10. Então eu vou ter 50 periódicos. E a terceira, eu vou ter 326 menos 60. Então eu vou ter aqui 266 periódicos. Vamos ver se a lei de Bradford se verifica. Tá? Vamos calcular o multiplicador de Bradford. O multiplicador de Bradford nada mais é do que o número de periódicos que eu tenho nessa zona dividido pelo número de periódicos do núcleo. 5. Que também é o número de periódicos que tem na zona 2 dividido pelo número de periódicos que tem na zona 1. Que vai dar 5, alguma coisa. Ou seja, esse valor se manteve constante. Então, a lei de Bradford está verificada. O que eu concluo com isso? Que esses 10 periódicos aqui são aqueles que são mais dedicados ao assunto Applied Geophysics, geofísica aplicada. Tá certo? Ok, então aí a gente termina o nosso primeiro exemplo. Tá? Eu vou sugerir para vocês que vocês façam agora, dá uma pausa na gravação, faz agora a mesma coisa que eu fiz, mas para os dados do Bradford também sobre lubrification. Tá? Está na mesma planilha, tá? Numa outra aba da planilha. Ok? Ou seja, se vocês olharem a planilha, tem uma aba chamada lubrification aqui, tá vendo? E vocês vão fazer o quê? Este mesmo exercício. Tá? Vocês vão verificar que no exercício que vocês vão baixar no site, essa parte aqui já vai estar resolvida. Vocês podem basear o seu estudo nisso aqui, tá certo? Ou então vocês dão uma pausa na gravação, revê a gravação e vai fazendo esse exercício. É muito importante que seja feito o exercício, ok? Muito bem. Agora, vamos vamos aplicar também a lei de Bradford, mas agora com os dados que a gente pesquisa no Web of Science, ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz a pesquisa, né? Acho que o Bradford ia gostar muito de ver isso, que hoje em dia ele não vai precisar ficar contando artigo por artigo como ele fez na época dele, né? Agora sai tudo automático, tá certo? Essa é a grande vantagem. A gente pode trabalhar com um grande volume de dados, podemos trabalhar com várias coisas. Então vamos lá. A gente faz uma pesquisa no Web of Science sobre um determinado assunto específico. Tá? A gente aplica, se for o caso, algum filtro que a gente queira colocar, e aí a gente tem a listagem de artigos que são sobre aquele determinado tema que eu escolhi. Tá certo? Bom, aí tem um botão lá no Web of Science chamado Analisar Resultados. Daí eu seleciono títulos da fonte e eu faço download dessas duas coluninhas já prontinhas para fazer a minha análise. Tá certo? Então vamos fazer isso agora, ok? Esse arquivo que eu vou fazer download é um arquivo CSV, tá? Ele pode ser aberto em planilhas eletrônicas também, sem problemas. Tá legal? Mas é importante saber que o delimitador são tabulações, tá? Na hora de fazer a importação. Ok. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos buscar no Web of Science o assunto turismo, mas dentro da área de ciência da informação, ok? Então, com o objetivo de acessar o Web of Science, primeiramente a gente entra aqui no periódicos capes.gov.br. Eu estou acessando de casa, então virá uma mensagem para mim. Essa parte é a parte gratuita do portal. O Web of Science não está incluído. Entretanto, como eu sou professor do Instituto Federal e você também como pesquisador, o governo nos paga esse acesso, certo? Eu uso o acesso Café, FRJ, e aí eu consigo entrar com o meu login e senha do Instituto Federal do Rio de Janeiro para acessar o portal Periódicos CAPES.
Ok, então entramos aqui no portal periódico. Então a gente vai buscar aqui em base, né? Vamos buscar o Web of Science. E a gente vai ter o acesso ao Web of Science, né? Via portal periódico. Bom, então nosso objetivo é o quê? É achar o tópico turismo, certo? Dentro da ciência da informação, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar o tópico turismo. Vou usar aqui, por exemplo, os últimos 5 anos. Tudo bem? Gente, essa busca é um negócio que é muito particular de cada pesquisa. É muito comum você fazer várias vezes, com vários parâmetros diferentes a busca, até achar um conjunto de dados que esteja de acordo com a tua pesquisa, tá? Então vou pegar aqui, turismo. E agora eu vou aplicar um filtro para ficar o turismo apenas dentro da área da ciência da informação. Então vou usar a categoria do Web of Science, tá? Que é isso aqui, ó, Information Science and Library Science, ok? Aqui eu tenho 139 artigos, então vou refinar. Vou ter os meus artigos aqui, tá certo? Bom, agora, de posse dos meus artigos sobre turismo dentro da ciência da informação, eu clico em análise de resultados, analisar resultados, tá? Daí eu tenho uma tela com várias análises, eu vou estar interessado aqui nos títulos da fonte, porque eu quero uma tabela que de um lado esteja os títulos dos periódicos e do outro lado as produtividades. Olha só a mágica, ó. A tabela está aqui, ó, os periódicos e o número de artigos em cada um dos periódicos, tá certo? Daí eu vou baixar aqui, eu coloco assim todas as linhas até 200 mil, vou baixar, fazer download, tá? Vou salvar em algum lugar aqui do meu computador. Vou colocar um nome apropriado aqui. E vou colocar aqui, ó, todos os arquivos, vou colocar aqui .csv. Tudo bem? Salvei. Ok. Agora vamos ver como é que a gente pode abrir esse arquivo dentro da planilha online que a gente vai criar para isso. Tá certo? Bom, para isso eu vou, por exemplo, usar a planilha que já está aberta, né? E vou usar o arquivo abrir. Tá? E aí eu vou selecionar o arquivo do meu computador, que é aquele que eu salvei agora, turismo.csv. Ó. Prontinho. Abri. Tá aqui. Tá certo? Então, aqui eu tenho o título das fontes, tá certo? O número de artigos em cada um deles. Tudo bem? E aí, esse percentual aqui eu vou apagar. Tá legal? Vou criar aqui o ranking. Vou criar aqui o número de artigos acumulados. O ranking vai ser 1, 2, 3 e etc. Número de artigos acumulados vai ser esse aqui. Esse aqui somado com o de cima. E assim por diante. Certo? Nós vamos fazer o nosso gráfico. Né? Marquei, selecionei isso aqui. Vamos inserir o nosso gráfico aqui. Ele tem uma tendência exponencial também, tá vendo? Uma tendência logarítmica, desculpe, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa escala aqui, tentar transformar numa escala logarítmica e vejo que isso aqui dá praticamente uma reta também. Então temos chance dessa distribuição ser uma distribuição de Bradford, ok? E é o que nós vamos ver agora. Como é que a gente vê isso? Repetindo nossa coisa que a gente já fez até agora, né? Qual o total de artigos? O total de artigos vai ser a última linha da coluna artigos acumulados. Então, eu tenho 154 artigos, certo? Então, o número de zonas, vamos colocar 3 zonas também, né? Primeiro, a gente sempre começa com 3 zonas. 3, certo? E aí, em cada zona, a gente vai ter o quê? Igual
este aqui dividido por 3, certo? 51 periódicos, desculpa, 51 artigos em cada zona. Então a gente vai ter a zona aqui, vamos ter artigos acumulados, lembra? Para a gente determinar qual é o ranking e depois para a gente determinar o número de periódicos. Enfim, o multiplicador de Bradford, né? Então a zona, a gente tem o núcleo, a zona 1 e a zona 2. Beleza? Número de artigos acumulados pelo núcleo. Bom, vai ter que ser o quê? 51, certo? O próximo vai ter que ser o 51 vezes 2. E o último, obviamente, vai ser o 51 vezes 3, que vai dar o 154. Certo? Agora vamos olhar na tabela quem é que está com o artigo acumulado 51. Artigo acumulado 51, o mais próximo é o 53. Tá vendo? Então, o que eu vejo? Eu vejo que esses periódicos vão estar no núcleo. Tudo bem? O rank aqui é 5. Próximo. Vamos ver onde estão os artigos acumulados 102. Eu posso escolher 101 ou 103. Aqui eu escolhi abaixo. Aqui eu escolhi acima de 51. Então aqui eu vou escolher abaixo. Tá? Para dar uma equilibrada. Mas qualquer um dos dois está correto. Ok? Então, se bem que eu tenho 102,6, é mais próximo de 103. Então, eu vou escolher o mais próximo, que é até o 103. Okay? Então, essa vai ser a zona 1. E o rank? 20. Tá? A outra zona é simples, é o que sobrou. Né? A outra zona é isso tudo aqui. E nessa outra zona, a gente vai ter o rank 64. Então, vamos observar. Aqui, o número de periódicos que eu tenho, são 5. Tudo bem? Mesma coisa daqui. O número de periódicos que eu tenho aqui vai ser 20, o rank 20 menos o rank 5. Tá certo? Que é justamente o que eu tenho aqui. O número de periódicos que eu tenho é do 21 até... Desculpa. Do 6 até o 20. Tá certo? E depois, de 20 até 64, eu tenho 64 menos 20. Tá? Vou ter 44. Vamos observar agora o multiplicador de Bradford. Ou seja, eu vou dividir esse 15 por esse 5. Aí, 3. Aí eu vou dividir esse 44 por 15, que vai dar aproximadamente 3 também. Então essa é uma distribuição de Bradford. E a gente achou que o Information Management, o Procedure Computer Science, o Telematics, o International Journal Information e o Online Information Review são os periódicos mais dedicados ao tema turismo dentro da ciência da informação. Então, se eu quiser fazer um trabalho, né, se eu pegar esses periódicos aqui e analisar apenas esses, eu vou estar com base, né, com uma base para dizer, não, esses são os periódicos dedicados a este assunto. Tá claro? Ok, então terminamos esse exemplo. Vamos colocar mais um exemplo. Vamos pegar agora o tema nanotubos, tá certo? Também pela Web of Science, ok? Vamos pesquisar esse tema e vamos ver a distribuição de Bradford que vai dar. Vamos ver. Voltamos aqui para o Web of Science, clicando aqui. A gente volta para a caixa de pesquisa. Nanotube. Ok? Vamos também manter os 5 anos. Vamos ver aqui. Por que esses 5 anos? Por que eu estou escolhendo 5 anos, né, gente? Porque a gente pode ter periódicos mais novos, periódicos mais antigos, tá? Então, se a gente pegasse todos os anos, os mais antigos, evidentemente, iam ter um número maior de artigos. Não significa que eles sejam mais produtivos, tá? Então, eu pego um conjunto de anos que menor, tá certo? Para que eu tenha um volume de dados suficiente. Então, pego aqui, pesquisa, nanotube.
obtive aí, ó, 103 mil resultados. É um resultado bem maior, né? Vou analisar os resultados. Vou pegar aqui, ó, título da fonte. Tudo bem? Reparar que não estão os 100 mil, né? Os 100 mil resultados, né? Aqui estão apenas os periódicos, né? E aqui, quantos artigos por periódico sobre esse assunto, tá? Eu vou baixar esse conjunto, vou chamar de nanotube, certo? Vou nanotube.csv, ok? Salvei lá, certo? Vou aproveitar que a minha planilha de turismo aí está aberta, vou fazer arquivo abrir, né? Upload, vou selecionar um arquivo do meu computador, nanotube, né? E está buscando isso aí. Beleza, está aqui. Ok? Tudo aqui. Vou eliminar essa coluna aqui. Isso aqui veio com poucas colunas. Eu vou inserir mais colunas à direita aqui. Mais umas aqui, só para a gente ficar com uma tabelinha maior, né? Para ter espaço. Ok? Beleza. De novo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o meu rank. Vou fazer o número de artigos acumulados. Né? 1, 2, 2 cliques na bolinha aqui lateral. Né? Artigos acumulados. O primeiro é esse registro. O segundo vai ser esse somado com o de cima. 2 cliquezinhos também. Né? Vamos ver agora o gráfico. Marquei todo mundo. E aí clico, ó, inserir gráfico. No que eu dou inserir gráfico, ele está pensando, tá certo? E deu um gráfico que é parecido aí com o logaritmo. Tá? Vamos dar uma linearizada nesse gráfico? 2 cliques aqui. Deixa eu tirar essa legenda que eu não preciso dela. 2 cliques aqui no eixo X e faço escala logarítmica. Repara, gente, vocês estão notando que deu um S aqui, tá certo? Os contemporâneos do Bradford descobriram que, na verdade, quando a gente pega mais dados, essa curva aqui, com o eixo logaritmo, não fica uma reta. Vai se aproximando de um S, tá certo? Aí nós vamos ver o que vai causar na distribuição de Bradford com relação a isso, tá certo? Mas vamos fazer o mesmo método da gente, ok? Mas eu vou fornecer para vocês um macetinho novo agora, ok? Vamos colocar aqui total de artigos. Vamos lá. O total de artigos, a gente já sabe que é o quê? Que é o último dado aqui dos artigos acumulados. Então, vamos lá no final. 106 mil. Tá? Que é o que mostrou lá o Web of Science. Tudo bem? Depois, o número de zonas. Vamos começar com 3 zonas. 3 zonas. Então, número de artigos por zona vai ser o quê? Vai ser justamente esse aqui divididos por 3, ok? Beleza? Bom, aqui a gente vai ter a zona, aqui a gente vai ter o número, os artigos acumulados. A gente quer descobrir o rank aqui, certo? Para depois calcular o número de periódicos.
por zona, né? E aí, finalmente, vamos testar o multiplicador de Bradford. Multiplicador. Vamos lá. Primeira zona é o núcleo. Segunda é a zona 1. Terceira é a zona 2. Vou colocar um númerozinho aqui, ó. 1, 2, 3. Por quê? Porque os artigos acumulados aqui vai ser esse aqui que multiplica 1, né? E depois é só eu copiar aqui para baixo que vai dar o que multiplica 2 e que multiplica 3. Só tem que fixar esse aqui com F4, certo? Para poder a gente baixar aqui e ficar direitinho, tá certo? Beleza, gente. Qual o macete que eu vou agora falar para vocês, tá certo? Existe uma função, tá, que a gente procura automaticamente isso aqui na tabela, tá certo? Essa função é o VLOOKUP, tá? Mas para isso eu preciso repetir essa coluna aqui na esquerda, que ela vai ser a minha referência, tá? O número de artigos acumulados. Então vou inserir uma aqui à esquerda. Vou repetir à esquerda isso aqui, igual número de artigos acumulados, certo? Dando 2 cliques. Essa coluna é uma mera repetição dessa coluna que já está aqui, ok? Aí o VLOOKUP vai funcionar. Então, como é que eu vou achar? Eu quero localizar o ranking que está, o quê? Referenciado com 35.454, tá certo? Vamos usar a função VLOOKUP para isso. VLOOKUP. Antes disso, deixa eu só criar aqui, nomear essa tabela inteira. Vou dar um nome para ela. Ok? Vou dar um nome para ela aqui. Isso aqui vai chamar, por exemplo, dados. Ok? Então já sei que quando eu chamar dados vai significar a tabela toda. Vai ser importante para o VLOOKUP também. Tá? Então, VLOOKUP, ok? O que eu ponho? Eu quero buscar o 35.000, aonde? Na tabela chamada dados, tá? E ele vai me retornar o quê? A coluna 1, 2, 3, 4. Vai me retornar o valor da coluna 4 correspondente ao 35.454 ou o valor mais próximo dele. Ok? 35. Vamos conferir para ver se funcionou? Vamos dar uma olhada no 35 aqui, ó. O valor é 35.357. É bem próximo de 35.454. Faço o mesmo aqui. E eu já tenho automaticamente esses valores. Ok? Sem precisar usar o olho. Eu vou aqui pela função. Beleza. O número de periódicos nós já vimos que é só esse aqui. São 35 periódicos. Esse aqui é 212 menos esse 35. E aqui vai ser o 5.411 menos esse cara aqui. Tá certo? Vamos dar uma olhada no multiplicador de Bradford. Esse multiplicador vai ser 177 dividido por esse, 5, e esse vai ser esse 5.000 dividido por esse. Ou seja, a constante de Bradford não está constante. Tá certo? Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente aumenta o número de zonas. Tá certo? Então eu vou colocar aqui 4 zonas. Como eu fiz tudo baseado em fórmula, é só eu arrastar isso aqui para baixo. Tá certo? É o que está errado aqui, que de 3 não passou para 4. Eu vou passar para 4 manualmente aqui. Beleza, então eu verifico aqui, olha. Verifico agora, essa constante se manteve praticamente constante, tá? O último é que dispersou. Eu vou me dar por satisfeito agora. Por quê? Porque quando essa curva dá um S,
é justamente esse efeito que dá. Isso acontece quando uma base de dados tem um número muito grande de elementos. Tá? A última zona fica com um multiplicador maior do que os outros. Tá certo? Então, eu vou ficar satisfeito com essas 4 zonas. Tá? A última zona passa a ter muito mais periódicos com pouca produtividade do que tinha antes. Tá certo? E como esse multiplicador se repetiu, né, eu vou ficar satisfeito com 4. Se eu quisesse testar 5, por exemplo, eu vou testar 5. Né, e vou arrastar isso aqui para cá. Lembrando de passar para 5 aqui. Né. Também obtive uma coisa parecida, mas aqui baixou muito aqui, tá vendo? 2,4. Ficou muito diferente desse 3,4. Então eu acho que com 4 zonas eu vou estar melhor. Certo? Vou retornar aqui. Tá aqui, ó. Quatro zonas. 3,4, 3,95 e esse 19 discrepando aqui. Ok? Normal essa discrepância. Tá? Os contemporâneos de Bradford previram essa alteração. Tá certo? Ok? Só para mostrar para vocês, então, isso. Beleza, então, completamos o exemplo 3. Agora, um exercício para você fazer. Escolhe o seu tema. Busca no Web of Science. Veja se ele vai obedecer à lei de Bradford. Teste. Né? Faça uma pausa na gravação e veja como a gente fez. Tá certo? Tem vários macetes aí na gravação. Ok? Então faça isso agora. Beleza, pessoal. Então agora para finalizar, algumas observações sobre a lei de Bradford. Primeiro, a lei de Bradford ela pode ser usada com elementos diferentes. No caso, a gente usou aqui periódicos e o número de artigos dedicados a um determinado assunto. Tá? A Lena, a Tânia Chalhub e eu fizemos um artigo sobre o canal Ciência e a Tânia fez um lindo trabalho da aplicação da lei de Bradford, mas com elementos diferentes. Quais eram os elementos? Né? As seções do portal, podia ser sobre, por exemplo, curiosidades ou uma outra coisa qualquer, as seções do portal e o número de cliques que houve em cada uma das seções, o que foi analisado com o Google Analytics. Tá certo? Então, em vez de usar o nome dos periódicos e a produtividade de cada um dos periódicos, aqui não. Aqui fez as seções do portal e o número de cliques em cada uma dessas seções do portal. Tá certo? E também deu uma curva e a tabelinha de Bradford. Tá certo? Outra observação também. Existe a formulação analítica da lei de Bradford, tá? Que foi elaborada por outros pesquisadores que vieram mais à frente dele, como Brooks, tá? E Vickery e outros. A gente tem na nossa bibliografia aí esses artigos, se vocês quiserem aprofundar no assunto, tá? É interessante. Que aí vocês podem, em vez de fazer na planilha, empiricamente, exatamente como Bradford fez, vocês podem também aplicar a fórmula. Tá? Aí vocês vão pegar 1 ou 2 ou 3 elementos de toda a sua base de dados e prever o que vai acontecer, quais são as zonas, qual o multiplicador, e aí automaticamente saber quais são os periódicos mais dedicados ao tema. Tá certo? Ok, gente, então aqui estão as nossas referências. E como eu disse, né, qualquer coisa, entre em contato comigo. Tem aqui no YouTube /Moisés André esse vídeo que eu estou gravando agora. Tá? E lembra, moisesandrea.com.br/Bradford. Tem todos os exemplos e esta apresentação também.